Presidente, ontem eu comentei aqui a questão das eleições municipais no que tange ao aspecto eleitoral, no que tange à legislação eleitoral, no que tange à justiça eleitoral. Inclusive comentei aqui a necessidade de se mudar vários aspectos da legislação eleitoral, assim como também fazer uma reforma na justiça eleitoral. Hoje eu quero abordar, já que todo o Brasil, todos os mais de 5 mil, quase 6 mil municípios do Brasil, estão envolvidos nas suas eleições municipais, na eleição dos seus prefeitos, dos seus vereadores, pessoas, portanto, que vão conduzir a vida do cidadão e da cidadã, porque, na verdade, quando você fala de Brasil, quando você fala de região, você tem que ver que o cidadão ou a cidadã, ela vive mesmo no município, numa cidade, numa vila. Tanto que quando você pergunta onde você mora, eu não vou dizer simplesmente que moro em Roraima, muito bem, mas aonde em Roraima? Moro em Roraima, em Boa Vista, na rua perimetral número tal, no bairro de Aparecida. É assim que a gente é localizado. E é ali que estão os problemas do cidadão. No seu bairro, na sua rua, onde ele vê a necessidade de saúde, onde ele vê a necessidade de educação, de segurança, de ruas e infraestrutura para o seu bairro, de transporte. Enfim, é lá no município que estão os problemas dos brasileiros e das brasileiras. E o que me preocupa, senhor presidente, é que talvez o Brasil seja um dos poucos países no mundo que considera o município um ente da federação. Agora, é um ente da federação que eu diria assim, é o chamado rejeitado da federação. Porque, veja só, vamos analisar aqui, paradoxalmente, que a Constituição, e diga-se de passagem, eu me rebelei contra isso, na questão da saúde. Está estabelecido que o município tem que investir 15%, que o Estado tem que investir 12% dos seus orçamentos, mas não está estabelecido quanto é que a União deve gastar. Quer dizer, a União, diga-se, o governo federal, que é quem tem mais dinheiro, não tem limite para investir na educação. Não investe o que nós gostaríamos, e aqui eu votei assim, 10% no mínimo, com saúde. E aí, nós temos uma pirâmide invertida, porque ao município se dá encargos, mas não se dá recursos. Ao município se cobra tudo, mas não se dá nada. Por exemplo, que adianta o Ministério XYZ, não quero citar nenhum ministério aqui, faz convênio com um município de qualquer região, notadamente das mais pobres, e simplesmente faz um convênio e se quer dar assistência técnica adequada, que deveria ser uma obrigação, assistência técnica no sentido, por exemplo, de fazer um projeto adequado, de acompanhar a execução do projeto, de liberar o recurso com fiscalização. Mas, no entanto, vejam só, o governo federal, senador Moca, cobra 26 impostos, 36 taxas e 75 contribuições, fora outras 33 receitas patrimoniais, como aluguéis, royalties, etc., mais outras 65 taxas de serviço e outras 249 receitas como multas, cota-partes, etc. Então, quer dizer, o bolo pesado do recurso que é arrecadado do povo fica no governo federal. E o governo federal, apenas 2 impostos ele separa para criar o chamado Fundo de Participação dos Estados e Fundo de Participação dos Municípios, que são quais? O Imposto de Renda e o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. Pois bem, e aí o que faz o governo federal? Aqui e acolá, justificadamente, para estimular a economia, faz o quê? Reduz o IPI, quer dizer, o Imposto sobre Produtos Industrializados. Ou reduz ou isenta, como disse Vossa Excelência.
E aí, é como se diz no popular, fazer graça com chapéu alheio, porque esse imposto é de lá que se tira dinheiro para repassar para os municípios e para os estados. Então, quando o governo federal toma uma decisão unilateral de reduzir esse imposto, ele está penalizando o município. E o que a gente vê em todo o Brasil, e eu estou vindo dessa discussão no meu estado, as receitas municipais vêm caindo a cada ano. Por quê? Porque o IPI vem sendo reduzido e, portanto, a cada ano o fundo de participação do município está caindo. A maioria dos municípios tem uma renda própria muito pequena. Então, sobrevive mesmo do fundo de participação dos municípios, o que é justo. Porque onde é que a União recolhe os impostos? É no município. É o cidadão da rua tal, do bairro tal, da cidade tal, que paga o imposto de renda, que paga o imposto, o IPI. Então, não pode acontecer de o governo não compensar. Primeiro, deveriam ter outras fontes, não só esses dois impostos, para compor o chamado bolo que tem que ser dividido com os estados e com os municípios. Deveria ter, pelo menos, já que o governo arrecada 26 impostos, 36 taxas e mais 75 contribuições, e as contribuições ficam só com o governo federal. Então, teria que pelo menos ter aí, dos 26, vamos botar aí pelo menos um terço desses impostos fosse para compor o chamado elementos que iriam contribuir para constituir o fundo de participação dos estados e do município. Então, se o Brasil, de fato, não olhar que a prioridade, quando se fala, o Brasil deve ser um país sem miséria. Onde está a miséria? Está nos municípios, e principalmente nos municípios mais pobres. Então é preciso, e aí eu confio que a presidente Dilma faça uma mudança nessa realidade, já que ela está preocupada realmente, tem feito mesmo muitas mudanças substanciais, mas que não pode ser tratado o Brasil de forma igual. O Brasil tem sido sistematicamente injusto com os mais pobres, com os estados mais pobres, com os municípios mais pobres, consequentemente com as regiões mais pobres. Porque trata igual um município como São Paulo, igual um município como o meu pequeno município, por exemplo, do Iramutã, lá no meu estado. Não pode. Quem é mais fraco devia receber mais, devia ter mais atenção, mais ajuda técnica e financeira para melhorar a qualidade de vida daquelas pessoas. Mas não, trata igual os desiguais. E isso é a maior injustiça que se pode fazer com justamente aquelas regiões que deviam ter condição de fixar as pessoas. E nisso se destacam os municípios da chamada faixa de fronteira e dos municípios da Amazônia, que somados, essas duas regiões, somada a Amazônia mais a faixa de fronteira, mais de 2/3 do território nacional. Aí os municípios são abandonados, recebem o fundo de participação pequeno e que vem diminuindo a cada ano. E aí eu pergunto, esses prefeitos que vão assumir desses municípios mais pobres vão ter extrema dificuldade, Sandor Moca, de fazer uma administração que possa corresponder à expectativa do eleitor, que quer mais escola, mais serviços de saúde, mais segurança, mais transporte, mais ruas asfaltadas, mais esgoto sanitário, mais drenagem fluvial. Portanto, eu quero deixar aqui esses pontos para reflexão, porque, como eu disse, estão discutindo em todos os municípios, e no horário eleitoral fica muito bonito para um candidato a prefeito dizer, eu vou fazer isso. E aí, quando ele assume, quando ele vai ver o dinheiro que ele dispõe, ele não pode fazer sequer 1/3 dos issos que ele prometeu. Então, eu queria deixar esse ponto para reflexão, para que esta casa, inclusive, se debruce junto com o Poder Executivo, para buscar realmente um tratamento justo para essa realidade das desigualdades regionais e sociais que assolam o nosso país. Muito obrigado.